Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui, deixa eu ver se está aqui certo. Estamos gravando e tal, para não perder o fio da meada. Nada. Muito bem. Hoje, 7 de maio de 2021, avançando aqui com o nosso estudo sobre a Lei das Águas. Estamos no capítulo 4. Estou na sessão, isso. Capítulo 4 dos instrumentos, seção 2. Do enquadramento dos corpos d'água em classes segundo os usos preponderantes da água. É isso aí. Tudo bem contigo? Tudo bom. Meio cansado da semana, mas tá bom. Tá bom, né? Vamos entrar aqui num instrumento por demais requerido, né, pelas pessoas que atuam na gestão hídrica. No entanto, é o menos implantado no país ainda. Na realidade, é um instrumento que eu, pessoalmente, considero o mais importante para a gestão, o menos implantado e o menos conhecido, do ponto de vista que, como não foi implantado de forma extensiva, ele não se sabe ainda muito bem como negociá-lo com a sociedade. O que a gente tem como guia é um documento da ANA muito importante sobre enquadramento. Naquele plano de capacitação da ANA tem um volume, né, sobre enquadramento, que dá algumas diretrizes, mas é um instrumento que demanda mais ações para ser implantado. No meu ponto de vista, é esse instrumento que vai fazer os comitês de bacias hidrográficas cair no gosto das pessoas, da sociedade como um todo, né? Até porque a sociedade é chamada a opinar, né, sobre como ela quer ver o rio que tem e como se pode decidir que rio podemos ter, né? Porque tem vários envolvimentos e vários envolvimentos relacionados a isso, né? Então, se as pessoas resolverem ter o corpo d'água só para contemplação, não, por exemplo, impossibilita os outros usos, né? Então, que podem impactar essa contemplação. Coisa nesse nível. Mas é justamente esse instrumento, Nelson, que possibilita os múltiplos usos, né? Sim. Também, e é o instrumento que demanda não só muita participação, mas muita negociação. Por isso que muitos olhares também. Múltiplos olhares é fundamental nessa lógica. Com certeza, com certeza. Por isso que o Davi Costa, na tese dele, propôs uma mudança no olhar sobre enquadramento, em que se inclua
nas negociações, na mesa de negociação, não só as instituições pertinentes à indústria, os agricultores, os prefeitos, vereadores, porque demanda legislação e tudo mais, mas se inclua também o Ministério Público para dar legitimidade ao enquadramento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho como é que a gente parte disso, como é que se começa o processo de enquadramento. Você já falou do rio que temos. Exato. O rio que temos é o que demanda um monitoramento para se ter um retrato do rio que é hoje, né? Não é uma coisa estática, mas você precisa ter o conhecimento dos diversos trechos de rio, porque não se enquadra um rio de Pode grande não, extensão. Hã? pode não enquadrar o rio inteiro. Sim, sim, Se sim. pode. Não, o rio, quando tem grande extensão, um rio pequeno, uma microbacia, você enquadra ele inteiro. Mas um rio com, digamos, mais que 10 quilômetros de extensão, você não pode enquadrar ele inteiro, você tem que enquadrar ele por trechos, porque ele se diferencia ao longo do curso, né? Porque em alguns pontos do curso ele está dentro de uma cidade, depois ele está passando numa área, às vezes, rural ou que nada tem. Oh, que bom! Bem-vinda, Luísa. Luísa é a técnica de recursos hídricos do Comitê Piabanha e pode nos ajudar também nessa discussão. Boas-vindas, a Luísa. Já habilitei seu microfone, é só você clicar aí para você poder falar. Mas, Rafa, deixa eu te dizer uma coisa Ah, interessante, falando aqui para a Luísa também. Em alguns países da Europa, a recuperação de rios vem ocorrendo, né? E não é o caso muito aqui ainda no Brasil, né? Mas a gente percebe que às vezes tem rios grandes que eles fizeram recuperação e, de uma certa forma, o rio inteiro foi contemplado dentro de uma lógica de ter melhor qualidade das suas águas, né? Então a gente porque na realidade, como a gente tem pouca aplicação do instrumento aqui, pouca discussão nesse sentido, né? A gente fica assim meio que limitado buscando chegar. Mas eu acredito que a gente pode sim ampliar por demais essa discussão e às vezes ter assim uma visão bastante ampliada. Eu sei que é mais difícil quando você envolve um rio de domínio federal, né? A gente já falou o que é isso, né? Porque aí envolve vários estados e tal, e inúmeros municípios, então fica muito mais difícil. Mas não é impossível. não, não é impossível. A gente tem exemplos do Tâmisa, do Sena, que são rios que estão já estiveram muito degradados e hoje são rios com uma qualidade de água bem melhor do que existia. Mas é um processo lento, é um processo que tem que ter metas e prazos, horizontes factíveis, porque se a gente pensar esse enquadramento de corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água,
ele ele está definido numa resolução CONAMA 357, que estabelece classes de uso. E a gente acho que já até comentou numa dessas lives anteriores, quando a gente começou a discutir os instrumentos, eu não posso ter um rio classe 4, né, um rio em péssimo estado de preservação, com muitos poluentes, com oxigênio dissolvido extremamente baixo, e estabelecer que ele vá para a classe 1 direto, porque o investimento a ser feito para essa mudança. Por isso a gente fala do rio que temos, que é o retrato da atualidade, o rio que queremos ter, que é o idílico, né, que seria: "Oh, que maravilha se eu consigo ter todos os rios do Brasil em classe especial, águas cristalinas e demandando simples filtração para consumo e uma desinfecção leve", né. Não é assim. Não é impossível? Claro que não, mas não é assim que a coisa funciona, porque o nível de investimento para isso é muito alto. Por isso a negociação, a mesa de negociação, as audiências públicas para negociar isso é muito importante. Por isso que a gente tem o rio que temos, ou seja, o retrato dele, o rio que queremos ter é o idílico e o rio que podemos ter. A negociação sempre será em cima do rio que podemos ter. Então a gente vai ter que estabelecer tal trecho do rio ou tal rio, que hoje é classe 4, no rio que temos, classe 4, em 5 anos, o rio que podemos ter é um classe 3. E assim sucessivamente. Daqui a 5 anos, quando eu tiver o rio em classe 3, o rio que nós podemos ter daqui a mais 5 anos é o rio classe 2. E assim a gente vai até conseguir colocar todos os rios daquela bacia numa classe 1. A classe especial é idílica, porque é água de nascente, não seria praticamente impossível não ter nenhum tipo de poluente, porque é água de nascente que tem qualidades excepcionais. Então em pequenos corpos hídricos, dentro de áreas de preservação permanente, a gente pode ter, o rio que podemos ter igual ao rio que queremos ter, né, em classe especial. Mas fora isso, eu acho que se a gente conseguir se colocar os nossos rios em classe 1, já seria maravilhoso. Seriam rios em que as pessoas poderiam não só, eh ter esse corpo hídrico idílico que o Nelson fala de para observação, para contemplação, né, um rio com água cheirosa, um rio com águas, transparentes, bonitas, mesmo que tenha barro, não faz mal, mas um rio isento de contaminantes, né. E mas isso vai demandar tempo e muita negociação, muita, muita negociação,
porque todas as atividades vão ter que estar de acordo com os padrões de lançamento da CONAMA para aquela classe estabelecida. Então, o enquadramento é um instrumento que visa assegurar as qualidades compatíveis com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Então, pouco a pouco, a gente vai chegando nessa qualidade que a gente pode ter para os nossos rios. Diminuir o segundo item diz que o enquadramento também visa diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Então, a partir do momento que você estabelece a, a, a classe do rio, você também combate a poluição. Para os comitês de bacia, é importante combater a poluição. Eles têm a responsabilidade de melhorar a qualidade e a quantidade de água. Mas como é que você diminui esse custo de combate à poluição? Você não vai tratar a água do rio diretamente, você diminui justamente tendo ações preventivas, aumentando a quantidade de água, porque aumenta a diluição, diminui a concentração de poluentes, você diminui o custo para as próprias empresas de saneamento. Quanto mais qualidade tiver a água de um corpo hídrico, melhor e mais fácil é o tratamento da água para consumo humano, já que a água para consumo humano é a top em requisitos de qualidade para tratamento, certo? E saiu agora, fresquinha do forno, Nelson, portaria 888 de 2021, sobre potabilidade da água. É uma mudança na número 5. E ainda não a estudei, ainda não li, eu recebi hoje, e vamos fazer um estudo sobre ela. Bom, enfim, esse A portaria Ministério da Saúde 888, 2021. 2021, dia 4 agora de maio. Uhum. Eu já estou com ela aberta aqui. É interessante. Bem interessante. Acabei de, antes de falar com você, eu passei para a Luísa, já para a gente fazer um quadro comparativo para ver o que mudou, porque tem que ser estudado ponto a ponto. Bom, o próximo artigo, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, eu estou deixando livre, leve e solto, porque é um tema bastante apaixonante, né? E eu acho que, inclusive, os comitês de bacias hidrográficas vão se tornar mais conhecidos quando da aplicação desse instrumento. Então, serão amados e odiados na mesma proporção. Os que querem o combate à poluição, os rios mais limpos, mais aprazíveis, nos amarão. Não sei o que vai acontecer com empresários e indústrias que tiverem que adequar seus métodos de tratamento de água. Mas eu acho que, de uma maneira geral, você tem razão. Os comitês serão conhecidos e mais amados do que odiados. Rafa, foi uma surpresa para mim, sobre vários aspectos, quando eu estava participando do evento, do seminário que ocorre na bacia do Rio Paraíba do Sul,
né? Então, é um seminário itinerante feito em universidades. Eu fui a Juiz de Fora participar lá desse evento. Fazem acho que 2 anos. E lá teve uma apresentação do Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? Então, aí é uma das minhas surpresas, porque eu tenho origem técnica na Força Aérea Brasileira, né? Então, e aí fiquei surpreso do ITA estar estudando água. E a apresentação do engenheiro, que também me impactou, ele mostrava o quão é benéfico para os usuários de água. Aí, de uma forma geral, geralmente, quando a gente fala em usuário de água, a gente fica. Usuário de recursos hídricos, eu tenho que corrigir esse termo. Os usuários de água são todos nós. Usuário de recursos hídricos, a gente geralmente canaliza para as empresas de saneamento, né, na vertente do abastecimento público. Né? Mas usuários, de uma forma geral, usuários de recursos hídricos, de uma forma geral, tendem a ganhar muito, porque eles, principalmente esses do abastecimento, e isso foi mostrado no trabalho lá do ITA, porque eles vão investir muito menos no tratamento da água, né, para o abastecimento. Então, Barateia muito custo, né? muito, muito, muito. Então, eu pergunto assim, eu vejo assim também, e valoriza muito, né? Então, por exemplo, vocês estão aí numa região que tem inúmeras cervejarias. E essas cervejarias se instalaram aí por quê? Pela qualidade da água. Né? Então, Exato, exato. manter a qualidade dessa água, a cerveja desce mais redondo. Não faça propaganda. Hoje, hoje é sexta-feira, dia das pessoas beberem uma cervejinha, né? Dia Dia Internacional nacional de beber uma cervejinha. do chopp e tal. Essa qualidade, né, ela precisa ser preservada. E aí, o que está faltando para a gente é literalmente mostrar para a sociedade o quanto vale a gente buscar uma melhoria da qualidade da água, porque qualidade da água também não era problema para a gente, assim, até bem pouco tempo, digamos, né? Porque a gente estava nadando nos nossos rios, né? Nas nossas lagoas, sem problema nenhum. E aí, de repente. Eu diria que isso daí a gente está falando de 5 ou 6 décadas passadas, né? As últimas décadas do século XX e do século XXI, essas duas do século XXI, a carga de poluição aumentou consideravelmente. Agora, você fala das empresas concessionárias de saneamento, em relação ao tratamento para água, para consumo humano, realmente, quanto maior for a qualidade da água, menos custo eles terão e mais fontes de abastecimento também eles terão. Agora, em relação à coleta e tratamento dos esgotos, a coleta e a destinação final de resíduos sólidos, vai implicar numa melhor qualificação dessas empresas de saneamento. Não é tão simples assim. E a grande preocupação que me vem é exatamente o monitoramento e o controle desses lançamentos de efluentes, das estações de tratamento de esgoto, a fiscalização para exterminar os lançamentos difusos de esgotos domésticos. Os industriais são os que
de certa forma, preocupam menos, porque a fiscalização é maior. Então, a indústria já sabe que é importante ela tratar seus efluentes e reusar, inclusive, esses efluentes nos seus processos secundários, né, como resfriamento de caldeiras, resfriamento de, enfim, é uma forma de reusar e a água, depois de chegar a uma certa temperatura, também vai adquirir uma qualidade maior. Mas, enfim, nós temos um processo muito lento de educação ambiental. A nossa população, não é que ela não saiba que é errado jogar lixo dentro do rio, ela sabe. Isso qualquer criancinha sabe que não pode jogar o lixo no chão dentro da sua casa. Mas, eh, há há uma certa leniência, né, do poder público em não coibir essa prática de jogar lixo na rua, o próprio poder público bota, às vezes, caçamba de recolhimento de resíduo sólido na beira do rio. E aquela caçamba ela sora, né, o chorume, ela às vezes transborda e não, as pessoas às vezes já está cheia a caçamba, coloca o seu lixo na lateral e esse lixo acaba numa chuva indo parar dentro do rio. Então tem muita coisa a ser feita, tem o caminho a ser percorrido para o enquadramento é um caminho árduo, que tem um custo considerável para os comitês de bacia, e é um caminho que a gente vai ter que percorrer muito unidos, né, unidos com a sociedade civil, unidos com as universidades, unidos com os cidadãos, para que a gente tenha força para chegar junto aos usuários. Você fala usuários de recursos hídricos, eu falo usuários de água bruta, que são os recursos hídricos, né, no nosso caso, usuários que captam água diretamente dos corpos hídricos, água no estado em que se encontra nos corpos hídricos, sem nenhum tipo de tratamento. E esses usuários são os nossos focos principais, prin né, e extremamente fundamental as companhias de saneamento na área de água e esgoto, resíduo, e as nossas prefeituras são entes também de extrema importância, porque o enquadramento vai afetar a lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento das cidades, permitindo ou não a utilização daquela área da cidade, que se está enquadrando o rio, para tais e tais atividades, ou não, liberando ou não. Vai ser importantíssimo ter o enquadramento implantado para, na hora dos licenciamentos ambientais, o órgão ambiental também tem um papel fundamental no enquadramento, porque ele vai fazer o licenciamento de atividades e vai ter que considerar, levar em consideração, na implantação daquela atividade, nesse licenciamento, se naquele ponto do rio ele pode licenciar ou não
aquela atividade e quais os parâmetros de lançamento aquela atividade terá que cumprir para poder manter sua licença ambiental. Então, é um problema, é um instrumento complexo e que vai demandar muito tempo dos comitês daqui para frente. Acho que os próximos 5 anos serão fundamentais para deslanchar a gestão de recursos hídricos no Brasil. Aqui na nossa região, com certeza, é o nosso principal foco para os próximos anos. Então, Rafa, eu sou, digamos assim, um sonhador e acredito muito que a gente precise integrar as várias ferramentas que nos são apresentadas, né? Então, quando a gente pensa na importância de divulgar a Agenda 2030, literalmente é por causa dessas possibilidades que nos são apresentadas que a gente pode se valer delas, né? Então, eu particularmente sou levanto muito a bandeira do ODS 17, né, que fala de parcerias e meios de implementação, né, e para que isso ocorra, né, todos os entes precisam ser sensibilizados, né? E aí a gente vai vendo a importância da comunicação, da gente mostrar isso para o maior número de pessoas, né, e ouvir dessas pessoas suas preocupações, os seus olhares, né, para que a gente possa colocar isso tudo nesse grande caldeirão, né, que o Dr. Maximino, do Ministério Público do Rio de Janeiro, encerrou lá uma participação no ECOB de Teresópolis, e eu, assim, meio que me apropriei também dessa mesma lógica, né? Está tudo interligado e a gente precisa mostrar toda essa interligação para todo mundo, né? Para que isso seja, assim, uma luta coletiva, né? Melhoria da qualidade das nossas águas tem que ser uma luta coletiva. E os comitês de bacias são, assim, digamos assim, as locomotivas dessa nova forma de ver as coisas. Me ocorreu aqui que o primeiro encontro nacional de comitê de bacias que eu participei, que foi lá em Cuiabá, eu fiquei impressionado porque eu fui participar de uma reunião do Fórum Cuiabano, do Fórum Mato Grossense de Comitê de Bacias, e eu ouvi de uma pessoa lá, que eu não me lembro bem, eu sei que foi uma mulher, dizendo que o maior problema do Mato Grosso era falar de gestão hídrica para um ambiente que a água era abundante. Isso, assim, meio que me impactou, né? Porque que triste. Literalmente, fazer gestão na abundância é complexo, né? Porque ninguém está vendo, ninguém vê com preocupação alguma coisa. A água é abundante lá, era abundante, né? E aquilo assim me impactou, né? Porque a gente aqui lidando no Rio de Janeiro, né? Lidando com uma dependência enorme do Rio Paraíba do Sul, lá isso não era um problema grande. Quer dizer, não era visto, né, como um problema. Mas não é bem assim. Não, mas essa realidade mudou muito, 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 muito. E aí hoje a gente percebe que se a gente não atentar para a melhoria da qualidade das nossas águas, a gente vai ter problemas sérios, né? Então, isso já é perceptível em vários locais do mundo, e aqui no Brasil também, né?
Eu acho que a percepção da população em geral de que água é saúde, eu acho que essa é a parte mais Água é difícil. vida. Água é vida. Sim, sim, mas você não tem vida se não tiver saúde. Aham. Saúde humana e saúde ambiental. Essa percepção, eu acho que a pandemia trouxe também um pouco. Talvez seja a única coisa positiva. Vamos ver ao longo dos anos se a gente, né? Porque as pessoas que têm problema de água não estão tendo problema de acesso, né, à higiene para se protegerem da pandemia. Mas, enfim, acho que é um instrumento fascinante. Acho que você é quase uma instituição, Nelson, porque você começou com a divulgação e com esse trabalho super importante de comunicação. Nós Acho que todos nós, comitê do Estado do Rio de Janeiro, deveremos, e de outros estados, deveremos aproveitar a existência da rede Eu Cuido de Rios para divulgação ao máximo em todas as mídias do trabalho do enquadramento, do trabalho que todos os comitês terão, né? Porque o enquadramento demandava, inclusive, um amadurecimento dos comitês, né? Porque o Estado, no plano de bacia estadual, no plano estadual de recursos hídricos anterior, ele enquadrou todos os rios que não tinham sido enquadrados pelos comitês ainda em classe 2. E não é Sim. a nossa realidade. Vide o Rio Guandu nas captações da SEDAI, que está lá enquadrado como classe 2, mas não é. Uhum. Efetivamente, não. Se A, você. a importância do monitoramento, né? Sim. Essas classes, elas também precisam ser, precisam incorporar, né? O maior tempo que aquele corpo hídrico fique com aquela qualidade, né? Então Exatamente, isso, porque tem a sazonalidade. Você tem as uhum, épocas em que você tem mais chuva, em que há uma diluição maior daquela quantidade de água, mas você tem as uhum, épocas de estiagem que há uma concentração de poluição maior. Então, você não enquadra só um rio pelo que ele é na época em que a qualidade da água dele está melhor. Você pode até enquadrar por sazonalidade também, mas isso tem que ser uhum, avaliado. Isso tudo você tem que fazer um estudo muito profundo, muita cuidade para conhecer muito bem as variações ao longo do ano do seu corpo hídrico, para uhum. poder ter um enquadramento negociável. Né? Sim. É fascinante. O instrumento, eu sou apaixonada por esse instrumento. Meu sonho é ver o enquadramento feito no Piabã. Eu acho que o dia que eu tiver isso, eu posso até me aposentar, que aí eu terei cumprido com a função para a qual eu me propus há 19 anos atrás. Então, Rafa, dentro dessa mesma lógica, quando eu entendi a importância desse instrumento, a gente, numa Câmara Técnica do Comitê Guandu, e
tinha lá, à época, uma representante do INEA, e nós tiramos na Câmara Técnica um questionamento ao INEA de quais trechos de rio da região hidrográfica 2 teríamos, assim, plena liberdade para promover o enquadramento. Então, esse questionamento foi feito e a gente ficou batendo nessa tecla, até que veio a resposta do INEA, mostrando para a gente, na região hidrográfica 2, quais os corpos hídricos que a gente teria plena liberdade para já começar o enquadramento. E assim foram feitos enquadramentos de vários corpos. Os primeiros enquadramentos, assim, tomados por decisão do comitê, né, sem estar dentro de uma estrutura dessa que fez enquadramento em classe 2 de tudo quanto é corpo hídrico, nós, lá no Comitê Guandu, conseguimos avançar nesse processo. Foi assim, o pontapé inicial, e que estratégia essa que a gente recomenda, porque facilita, né? Aonde não tem problema, vamos aqui já buscar esse enquadramento. Então, assim foi feito. Agora, uma outra luta que a gente vem fazendo é no sentido de que esses trechos enquadrados eles sejam por demais conhecidos da sociedade. Então, a gente, com isso, conseguiu fazer que esses trechos tivessem apontado no SIGA Guandu. Então, isso no relatório do Grupo de Acompanhamento de Contrato de Gestão de 2020, a gente apontou isso, né, porque já tinha um enquadramento, isso não estava lá no SIGA Guandu. Esse ano a gente já viu essa constatação, né? Então a gente já tem lá, quem entrar no SIGA Guandu vai lá perceber os trechos que estão enquadrados na região hidrográfica 2 do Rio de Janeiro. E aí, outra luta que a gente tem é pelo emplacamento, né? Por levar para a sociedade a informação de que naquele trecho o rio está enquadrado pelo Comitê Guandu, e já com o reconhecimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é a etapa seguinte. Então... A única coisa que me preocupa nessa sua fala é que quando a informação, mesmo que na placa, que esteja lá na beira do rio, em pontos estratégicos, essa informação é super importante, eu ainda tenho questões quanto ao índice de pessoas que vão ler aquilo e vão entender o que significa. Então, é por isso que na placa tem que ter um QR Code, onde a pessoa vai colocar o QR Code, se ela quiser, e ela vai ter um filmezinho explicando o que significa. Mas quantas pessoas vão ter a compreensão de que precisam entender aquilo? Eu acho que a gente tem que ir além. Isso é um processo. É um processo, e é um processo longo, né? Porque eu acho que a gente vai ter que ir a cada comunidade pela qual um corpo hídrico se insinua, né? Conversar. Rafa, um processo longo. Uma coisa interessante que eu quero comentar. Quando eu fiz mestrado em Engenharia de Transporte, e já se passam aqui mais de 20 anos, o teletrabalho já era apontado como uma das formas para minimizar os impactos que o transporte proporciona ao meio ambiente. Mais de 20 anos atrás.
E a gente via uma dificuldade enorme dessa discussão acontecer. De 2020 para 2021, o quanto que isso ganhou um boom. Boom. Foi de repente, assim, né, veio uma pandemia, que levou ao isolamento social e que levou as pessoas a olharem para assim, olha, a gente precisa usar a tecnologia. Então, geralmente, as grandes dificuldades, né, nos empurra com uma intensidade muito grande para usarmos aquilo que nós temos, que é a inteligência. Então, a gente passou por várias crises hídricas, se anuncia uma nova crise hídrica que está batendo a nossa porta, e nós estamos num momento de conhecimento desse ferramental que a tecnologia nos proporciona para avançarmos mais. Por outro lado, eu quero, assim, desculpe eu estar avançando, eu tenho dito que a gente precisa muito trazer aquelas pessoas que têm influências nas multidões, ou as pessoas, ou, digamos assim, grupos, né, que proporcionam influência nas multidões para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas. Né? Então, a gente sabe dessa força. Eu tenho até apontado para o meu Flamengo, por exemplo, né, de ter levar no seu manto alguma coisa relacionada à gestão hídrica, mas também falo de uma escola de samba comprar esse enredo, né, e de repente trazer esse enredo para a avenida, para que as pessoas conheçam o trabalho que é feito para melhoria da qualidade das águas. E eu estou falando em águas, e aqui no Rio de Janeiro caiu um pé d'água. Agora. Luiz aqui está pedindo desculpa que teve que sair. Teve coisas para resolver. Pena que a gente não ouviu nenhum azinho dela. Pois é, eu não sei exatamente como é que ela entrou, mas a Luísa é quietinha. Ela disse que vai escutar depois. Mas, enfim, acho que a gente tem um trabalho, Nelson, de comunicação pela frente extremamente importante, e a sua pessoa é fundamental nesse trabalho, porque já estudou, já andou com isso muito mais do que os outros comitês ou pessoas envolvidas. Acho que a gente vai ter que fazer um trabalho na grande mídia também. Enfim, é bastante intenso, ou melhor, será bastante intenso os nossos anos em termos de comunicação. E a gente vai ter que levar esse conhecimento às escolas, em todos os níveis. Você falou do seu mestrado. O meu mestrado é sobre o princípio da precaução na gestão de águas, e o princípio da precaução é um princípio que adota muitos ditos populares para se fazer entender. E no caso da nossa comunicação aqui, né, o que você está falando é que a necessidade faz o sapo pular. A pandemia nos fez pular, e pular muito, e adotar meios de comunicação alternativos para o nosso trabalho remoto que vieram para ficar. Eu não tenho a menor dúvida que o trabalho remoto vai ser cada vez mais adotado em diversas áreas. Quem não puder, vai diminuir, sim, a necessidade de transporte, vai melhorar a mobilidade urbana. Nós temos muitas áreas para avançar, muitas. E a pandemia veio nos mostrar isso. Dentro desse sentido,
e me valendo aqui de uma estrutura que o programa de mestrado Prof. Água estabeleceu, né, de que para trazer o aluno para entender isso, participar desses movimentos aqui, eu estabeleci o seguinte, que todos os alunos que precisarem de um certificado, né, e aí esse estudo que ele está fazendo dirigido aqui, se o aluno chegar lá e fizer um comentário em cada um dos. Se ele fizer um comentário em cada uma das nosso chat de voz aqui, ele vai merecer um certificado, né? E aí eu vou te convidar também para assinar o certificado, porque você está fazendo isso aqui junto comigo. Então, já criei Com um modelo certeza. aqui do certificado, e a gente vai certificar os alunos, porque são inúmeros alunos Eu acho no que país trabalhando isso, e a bastante gente vai importante. certificar. E eu estou convidando, inclusive, essa é uma iniciativa nossa, mas eu estou convidando instituições que queiram apoiar esse programa. Porque eu coloquei lá, já tem o Lions Clube Cibernético Ecológico, PDG Carlos Eugênio Tibal, instituição essa que eu fui convidado e sou o vice-presidente hoje. A minha instituição, que é a UMA Brasil, está lá, então já é um apoiador. Estou convidando outras instituições que queiram dizer, eu acho que vale a pena colocar aqui como apoiador desse programa, a gente vai estar abrindo essa oportunidade também. Então, vamos fazer um grande movimento no sentido de fazer com que a Lei das Águas seja conhecida. Essa é a primeira. Seria legal, Nelson, você depois me encaminhar um e-mail, um ofício, para eu ver se eu consigo envolver também a minha instituição, a Escola Sim, Nacional de Saúde Pública, no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, porque também maravilha. serviria para os nossos alunos. Então, na realidade, eu estou ofertando isso, né? Então, eu, assim, meio que eu acho que seria uma forma de envolver pessoas dentro dessa lógica, né? E a gente está prestando um serviço público aqui, né? Gratuito. E que serviço, né? Então, Acho que a tua proposição com Eu Cuido de Rios é fundamental para todos na sociedade. Se cada um tomar para si a responsabilidade de cuidar do riozinho que passa na frente da sua casa, pelo seu bairro, será fantástico, porque a Luísa essa voltou aí, ó. ótimo, bem-vinda de volta. Será fantástico a gente ter as pessoas se responsabilizando e se conscientizando da importância daquele curso d'água, por menor que ele seja. Ter a noção de que água dá um bem-estar. É prazeroso olhar a água passando, desde que ela esteja limpa, desde que ela esteja sã. Então, é tudo de bom. Eu acho que as pessoas, quando se conscientizarem disso, eu sei que é difícil para aquela pessoa que está correndo atrás da sobrevivência daquele dia, né? É difícil, mas se ela puder tirar um minuto enquanto ela está no ponto de ônibus, na beira do rio, esperando o ônibus passar, ela olhar para aquela água cristalina passando e se espraiando, é uma coisa tão bonita. E a beleza faz muito bem para a alma, é muito bom. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir enquadrar os nossos rios e fazer das nossas cidades mais
aprazíveis, bonitas, alegres, saudáveis. Muito bem. A Luísa é convidada a falar, se aí a gente ouvir um pouco a vozinha dela. Oi, bom dia, gente. Bom dia, Nelson, Rafaela. Obrigada aí, né? Hoje eu tava mais aqui ouvindo vocês, precisei sair rapidinho, mas consegui voltar. É muito interessante, né? Eu acho que o enquadramento é um tema que, mais do que nunca, está em primeiro plano aí, né, nas discussões do comitê. E eu acho que é importante momentos assim, né, para a gente parar um pouco para discutir e estudar mesmo, né? Porque eu vejo que ainda entre os instrumentos, né, eu acredito que seja aquele, assim, realmente mais complexo, né, que a gente tem menos experiências, assim, para nos basear, sabe. Então eu acho que o estudo, né, a dedicação, assim, né, da gente enquanto secretaria executiva, enquanto comitê também, vai ser bem importante para a gente poder ter sucesso. Acho que as colocações foram muito boas, né, a Rafaela falou uma coisa bem importante, que é, assim, a articulação, né, que vai ser necessária, institucional, né, com a comunidade, e aquela coisa, não adianta a gente tem que ter metas, intermediárias, progressivas, mas, assim, factíveis, né, que sejam ali compatíveis com capacidades de investimento. Então acho que tem que ser tudo muito bem, costurado, né, articulado, para a gente não ter ali mais, né, às vezes um instrumento, né, como a gente costuma dizer, de gaveta, né, uma coisa assim: "Ah, vamos propor, a gente aprova, mas e a efetivação, né, desse enquadramento?". Então a gente tem que fazer uma coisa coerente mesmo, bem alinhada com todos os órgãos, com a indústria, né. Então acho que é por aí, mas é bem importante, né, a gente, fomentar, e parabenizo aí o Nelson, né, pela iniciativa. É muito importante fomentar esse tipo de debate, né, para a gente ir agregando aí na construção, né, porque como a Rafaela colocou, acho que nos próximos anos aí, né, isso vai ser a, né, principal ação, assim, né, o comitê desempenhando esse papel bem importante. Mas eu acho que é isso, agradeço aí a oportunidade de ouvir vocês também. Hein, Luísa? Uma vez, a gente usava sempre esse discurso assim, se eu perguntasse para você assim, você caminharia comigo daqui a São Paulo? Muita gente fala assim, pô, que loucura, vou caminhar contigo daqui a São Paulo. Aí se a gente mudasse o papo com com a seguinte proposta, olha, se a cada 100 metros que a gente caminhar você recebe R$ 10, você vai comigo até São Paulo? Então, o fato de você tá vendo as coisas acontecer próximos a você te leva muito longe, né? Então, essa lógica de que a gente precisa de ter metas bem curtas, mas possível de serem aferidas, elas são motivadoras e elas fazem com que as coisas aconteçam. Muito bem. Estamos chegando Isso aqui mesmo. Gostei muito de aos... escutar a Luísa. Eu também. Venha mais vezes. Pode deixar, sempre que possível eu vou estar participando, sim, Nelson. E convida outros. Bom, Nelson, por hoje a gente já chegou. Sim. Eu vou te pedir o seguinte: na próxima quarta-feira, para a gente iniciar um pouquinho mais cedo, se é possível. Na realidade é o seguinte, a gente de repente pode começar às 9, Se porque não puder, não, eu saio vamos mais fazer às cedo, 9. Vamos às fazer às 9. 9, E tá? a É gente porque vai ter que dividir a sessão, que a sim. próxima se eu não estiver enganada, é outorga, Aham. e é um capítulo bem grande. Aham. Acho que a gente vai ter que dar uma dividida nele. Mas É, isso a é, gente discute depois. a outorga tem é o maior, quer dizer, nessa sequência é o maior número de artigos que tem. Vai Exato, do 11 ao 18. isso. Mas tá bom, a gente pode dividir,
ou de repente, também pode, de repente, em uma hora a gente de repente pode passar por ele, e a gente está aqui não está fazendo um doutorado sobre o artigo, né? Então, sobre a sessão. Então, a gente pode abordar um instrumento interessante. Mas a gente a gente vê a possibilidade, porque eu tenho uma reunião quarta-feira. Mas tá ótimo. Nelson, beijão. Um ótimo final de semana para todos que nos ouvirem, um excelente final de semana, um dia Bom Dia das Mães. Bom Dia das Mães. Dá um beijo na sua mulher também. Tá bom, tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, tchau. pessoal. Bom dia, Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.